Você está preparado para as missões? Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Boa tarde, galera! Estamos começando mais um Tempo de Mesa. Na verdade, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando você vai ver este Tempo de Mesa, mas sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um momento que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Eu creio que você já conhece o irmão Paulo. É uma bênção estar de novo com vocês. Ao meu lado hoje aqui, minha namorada, futura noiva, esposa, Natiele. Dá um oi pro pessoal. Oi, pessoal. Eu sou a Natiele. Tenho certeza que esse momento aqui vai abençoar e edificar a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos comentar sobre o último Sunset, né? Que foi uma bênção, mais uma vez, sobre o Sunset de missões, né? No mês passado também estive com o Fernando. Hoje também estamos aqui para falar sobre, mais uma vez, o Sunset sobre missões. Quem esteve conosco foi o pastor lá do Japão, que foi o pastor Ariel. Vou até arriscar que o Caio aqui atrás de câmera deu uma dica para nós, que é o pastor, ele falou, coloca o A na frente do sushi. Aí, Atsushi. E foi uma bênção ali, ele trouxe algo de Deus para nós. E logo depois também o Luciano veio, foi um culto muito abençoado. E nós vamos comentar sobre... Ele falou sobre Ezequiel, capítulo de número 34, do verso 11 ao 16, que diz, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei. E a Igreja Internacional da Graça tem feito isso, ido atrás das ovelhas perdidas de Jesus. E como que o Senhor vai atrás dessas ovelhas? Através de mim, de você, através quando você é um patrocinador da obra de Deus, quando você coloca à disposição do reino de Deus na terra. É verdade, e ele destacou também a importância de jovens serem preparados, né, para essas missões. Sim. Porque tem muitos que têm esse chamado também, o Senhor quer preparar e precisam ser preparados e se colocar à disposição para levar Jesus, que é a vida eterna, que foi algo também que o Luciano pregou sobre no Sunset, né? Sobre Jesus ser a vida eterna. Sim, exatamente. E a gente precisa levar a vida eterna que é Jesus. Então, às vezes você que está assistindo a gente, você tem um chamado para pregar o evangelho, você tem um chamado para missões, até mesmo, quem sabe, para o Japão. E o Senhor Jesus, Ele quer te preparar para isso, não tenha medo. Se Ele te chamou, Ele vai te capacitar e Ele já te deu todas as ferramentas que você precisa e Ele vai te dando no seu caminho conforme você obedecer a Ele. Então, vá, não temas e leve o Senhor Jesus, que é a vida eterna, que aí nós vamos comentar sobre também, que o Luciano falou um pouco também, né? Sim, e às vezes você tem uma facilidade de aprender outra língua, você tem uma facilidade, às vezes, em meios de comunicação, enfim, basta você entender aquilo que Deus quer de você. Quando você se colocar totalmente na vontade de Deus, o Espírito Santo vai se apoderar de você e você vai ver os melhores tempos da sua vida. Mas nós precisamos despertar para o ID do Senhor. Por exemplo, o último Sunset de missões, né? O pastor Ariel Atsushi esteve conosco. O nosso querido pastor Alan estava onde? Na África, né? Juntamente com uma turma de jovens que foram ali para essa missão. E essa é a vontade de Deus, que nós possamos avançar. E aí no verso de número 12 de Ezequiel 34, diz assim ainda, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia das nuvens e de escuridão. Quantas vidas estão espalhadas? Quantas vidas estão sofrendo no Brasil, na África, no continente europeu, asiático e etc. Tem muitas pessoas perdidas, sofrendo, e Deus, Ele conta com o meu e o seu posicionamento. No verso seguinte, diz assim, no verso de número 13, que fala até sobre países, né? E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, juntas correntes em todas as habitações da terra. Ou seja, Deus, Ele tem vidas em muitos outros países. Às vezes você vê no continente europeu, às vezes a gente tem um amigo, outro que vem de lá, a gente comenta como que está lá a nação, da Ásia, da Europa, né? Cada um conta, a Europa, infelizmente, ultimamente o povo está frio, né? Liga mais para dinheiro, acha que o dinheiro é o Senhor. Como que está o continente africano? As forças das trevas, o asiático, a idolatria. E Deus, Ele quer nos usar
para que nós possamos resgatar essas almas, mas o Senhor conta com o meu e o seu posicionamento. E algo muito importante também, às vezes você não vai ir até esse lugar. Sim. Mas às vezes você tem o chamado de interceder pelas nações. Sim. Qual é a nação que o Senhor coloca no seu coração para que você interceda, para que você ore? Porque todos nós devemos ser intercessores. Então pode ser que você não vá até uma nação, que você pise os pés lá, mas a sua oração vai chegar até aquela nação. Então não deixe de orar, de interceder por aquelas nações que Deus coloca no seu coração. Tem muitas formas de você chegar à nação, seja colocando os pés lá, seja pelo patrocinador. Isso, seja também na oração. Então Deus, ele quer também o seu posicionamento. Então o seu posicionamento pode ser de qualquer uma dessas formas, Sim. né? E a oração, ela é algo muito importante, ela é a base de tudo. Então, deixa Deus falar o seu coração também aí, qual é a nação que Ele quer que você interceda, que você ore, porque as nações, elas precisam da nossa intercessão. O pastor Jaime muitas já falou, procure adotar uma nação em oração. Às vezes você olha, a gente tinha, por exemplo, hoje acho que está lá na Inglaterra o pastor Elvis, vou adotar a Inglaterra nas minhas orações, a gente tem lá na Romênia o nosso pastor também, então adote uma nação, um país, um povo em oração, adote um estado aqui do Brasil em oração, enfim, como ela está falando, às vezes você não vai pisar lá, mas a sua oração vai chegar. E além disso, você com o seu patrocínio, aquilo que Deus colocar no seu coração para que a obra de Deus possa avançar, levar missionários para esses lugares, sendo fiel no seu dízimo, na sua oferta, você crescendo também. E você também, às vezes, que tem um chamado de ir, se preparar para ir pregar a palavra nesse lugar também. No verso 16, para a gente finalizar essa parte de Ezequiel e entrar na outra parte que o Luciano mencionou, ele diz assim, só a parte A para nós: a perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecer. Enfim, quantas vidas até já se afastaram, às vezes na sua região, jovem, às vezes na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, tem vidas que já foram cristãs, tem vidas que ainda são, mas estão fora do plano, estão fora do projeto, e Deus, Ele quer usar a sua vida. A gente conversando ainda dando atendimento para pessoas, a gente sempre falando como que você vai ganhar se você não estiver bem. Então, primeiramente, procure se fortalecer de Deus, se revestir de Deus, e depois você abre o seu coração para aceitar o ir de Deus. Ele não chama ninguém, batizei nas águas, batizei com o Espírito Santo, imagina só, Natiele, e pronto, agora eu só vou ficar sentado na igreja, só vou ser crente de domingo, quarta e não vou fazer nada. Não, Deus, Ele não te chama para você ficar sentado. Deus, se Ele te salvou, te remiu, Ele transformou a sua vida, é para que você possa se levantar e ganhar mais outras vidas também. Naquilo que você sofreu, você pode se levantar e ser usado, porque aquilo que você enfrentou e venceu, você se torna como um doutor, como o apóstolo Paulo fala, com a mesma consolação que foste consolados por Cristo. Então, Deus não te chamou só para você ficar sentado e sem fazer nada, só esperando o dia de você ir para o céu, não. Deus te chamou para que você venha frutificar em nome de Jesus. E Jesus, Ele também fala que aquele que crê, rios de águas vivas também fluirão do seu interior. E ele estava falando a respeito do Espírito Santo. E o Espírito Santo, quando você recebe ele, não é para você ficar parado. O Espírito Santo é para ele fluir em você e através de você. Então, esses rios, eles fluirão em você e através de você. Então, se você já foi capacitado pelo Espírito Santo, já recebeu o Espírito Santo, você é comissionado a fazer o ID. E a missão, ela também começa no lugar onde você está, seja na sua casa, no seu trabalho, seja em outra cidade, aonde for, mas a missão, ela começa primeiramente no lugar onde você está nesse momento. Então, nossa, eu não vou viajar para outro país, eu não vou viajar para outra cidade, mas eu tenho aqui a minha escola, eu tenho aqui o meu trabalho. Então, a sua missão, ela começa aí onde você está, né? Exatamente. E aí, o pastor veio, o Luciano também deu uma complementada e também entrou em algo muito interessante sobre João, capítulo de número 6, dos 16 ao 21, e também lá no versículo de número 60. Você pode começar a falar sobre o que você entendeu, o que Deus falou com você, porque o Luciano trouxe algo muito forte também, tanto que você que não tem vindo no culto, eu faço até um apelo aqui, participe do culto dos jovens,
Venha aos sábados, todo sábado, 16 horas, nós temos o Sunset for Jesus. Ou é com pastora, ou eu tô lá, o Luciano tá, ou se não estiver, vai ter alguém lá, enfim. Mas venha, né? Arrume aí com a sua região, faça um propósito de estar conosco às 16 horas. Deus, a gente tem se consagrado para abençoar a sua vida, mesmo que a gente não esteja às vezes no altar, mas a gente está ali no salão passando, a nossa equipe está orando, porque Deus toca no coração, ministrando palavras para receber você da região. Então, venha no Sunset todos os sábados às 16 horas, né? Também fica aí o convite para você que tiver. Domingo nós temos culto aqui no QG, né? Na mesma calçada da nossa igreja 791, mesma calçada, você segue só 2 quarteirões, 791 a gente 1035, a gente tem esse culto abençoado também, que é o encontro, que é o nosso famoso QG aqui, nosso quarto de guerra. Então, nós temos esses cultos e você é o convidado para participar domingo, 12h30 e todo sábado lá. Quando não dá para fazer na sede, devido às vezes tem MQV, outro evento, nós estamos aqui 16 horas, mas a gente é um compromisso que nós temos com Deus, tá bom? E vamos lá para essa segunda parte da mensagem, que é João capítulo 6, verso 16, Natiele. Então, eu queria falar aqui um pouco sobre o destaque que Jesus também ele fez aqui nesse capítulo, né? Sobre ele ser o pão da vida e a vida eterna. Sim. E aqui no verso, eu vou pular para o verso 26. Certo. Que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que me buscaste não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então, muitos ali até poderiam pensar que estavam também com Jesus pelos milagres, e muitos estavam com Jesus pelos milagres, mas também porque Jesus, ele também trazia o pão, e ele era o pão que era a palavra de Deus, e as pessoas estavam sendo saciadas por esse pão. Então muitos ali também iam buscar os milagres, as curas, só que também as pessoas ao mesmo tempo, Jesus, ele dava do pão para as pessoas comerem, que era a palavra de Deus. E no versículo seguinte fala: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Tem um versículo que Jesus ele também fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, a partir do momento que você faz a vontade do Senhor, que você leva a palavra dele, que você vive segundo a palavra dele, a sua comida, o seu alimento principal, espiritual, deve ser esse. E um pouquinho mais para frente aqui, no versículo 68, que diz assim: respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aqui, Simão Pedro, ele entendeu o que Jesus disse, quando ele falou: tu tens as palavras de vida eterna. Então, o nosso foco deve ser buscar a palavra de vida eterna, que é Jesus, que é o pão da vida, e também compartilhar a vida eterna para as pessoas. O pão, a palavra, que é o Senhor Jesus. E assim como você todos os dias come, todos os dias bebe, não uma vez só, não sei quando você está de jejum, claro, você sente fome. E nós também temos que ter fome de Deus. Às vezes a gente pegou essa palavra e deixamos muito normal. Tem que ter fome de Deus. Mas será que você tem tido fome? Porque como ela estava mencionando, Jesus é o pão. E o pão você come. E nós temos que sempre nos alimentar de Deus. Às vezes você está assistindo fraco. Paulo, eu estou sem força de ir pro jovem, já faz um mês que eu não vou pro culto de jovens. Eu dobro o joelho, mas estou sem inspiração para orar. Eu abro a Bíblia e não... Que às vezes você está desnutrido espiritualmente. Você tem que comer do pão. Jesus é o pão. Quando você vai na igreja, você ouve a palavra, você não vê, mas espiritualmente a sua alma está se alimentando. Você está comendo desse pão da vida eterna, você está comendo, saciando. Claro que tem a Santa Ceia também, que é o pão de fato, mas espiritualmente a palavra é esse pão. E a presença dele é a água, são essas duas fontes que você precisa. Senão, você vai ficando fraco espiritualmente.
E isso é muito importante. Você que tem o ID, Deus já falou com você que às vezes você vai ser um pastor, um missionário, um evangelista, um ministro de louvor, alguém que vai, enfim, alcançar vidas através do seu louvor a Deus. Você precisa se fortalecer comendo deste pão, se alimentando da palavra, ou recebendo a presença de Deus. E a gente vê que no verso de número 60, Natiele, muitos discípulos falaram para Jesus, como o Luciano estava pregando no último Sunset: dura esse discurso? Quem poderá ouvir? O pastor Jaime esses dias tem mencionado sobre Naamã, quando o Naamã chega diante do servo do Eliseu, porque o Eliseu nem saiu para receber o Naamã, o Eliseu só falou assim, ó, manda lá um servo lá e fala para ele se descer lá no rio 7 vezes. E aí o Naamã foi revoltado, eu sei que creio que a maioria já conhece, o Naamã foi revoltado. Não, e como assim? Eu pensei que ele ia aparecer, ia colocar a mão em mim, eu ia ser curado e tal. E aí os amigos do Naamã, que era no Velho Testamento, mas eles cumpriram o que Jesus falou sobre ser pacificadores, eles falaram: meu pai, olha o respeito que eles tinham com Naamã. Se o profeta te pedisse algo grande, você não faria? Ele só pediu para o Senhor descer no rio, não custa nada. E por que você está falando isso, Paulo? Às vezes o Senhor está pedindo algo pequeno para você. Renunciar àquela série que você está perdendo muito tempo. Ou renunciar isso aqui, ó, o celular. Renunciar tempo para buscar Deus e você... não quero deixar isso, não quero deixar aquilo. E aí como aqueles rapazes falaram para o Naamã: se o profeta te pedisse uma grande coisa. E aqui Jesus também está te pedindo algo: se alimenta mais da palavra dele, beba mais a água, coma mais este pão. Aí muitos vai dizer assim: mas dura esse discurso, mas é religioso. Não é, porque quem quer fazer a diferença, quem quer ser a diferença, você precisa fazer o que ninguém faz. Se você fazer o que todo mundo faz, você vai ter os mesmos resultados. A partir do momento que você começa a fazer o que ninguém faz, você começa a ir além, fazer mais, porque a Bíblia ainda disse: se eu faço aquilo apenas que é me mandado, sou servo inútil. Então, quando você começa a se fortalecer mais de Deus, ele vai confiar mais coisas grandes ainda na sua vida, Natiele. É verdade. E isso que você falou, também eu estava vendo aqui o versículo 57 de João 6, que diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. E este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Então, algo interessante que você falou, né, sobre o nosso alimento. E que Jesus, ele é o pão e nós devemos estar sempre nos alimentando, né? Assim como você falou, a gente sente fome ali quando a gente acorda, né? Na hora antes do nosso almoço, do nosso jantar, né? Ali na hora que a gente vai fazer um lanche, a gente sente fome. Então, da mesma forma também, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. E aí Jesus falou, né? Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. E outra coisa também que é algo que o Senhor colocou no meu coração esses dias, também tem a ver com o que o Paulo falou aqui, é sobre a gente estar mais na presença de Deus, é sobre a gente estar mais buscando o Senhor, nos colocando aos pés do Senhor, porque ali é onde a gente se fortalece, ali é onde Jesus, ele nos reveste, ali é onde as nossas dúvidas são tiradas. Muitas vezes você pode estar andando aflito, desassossegado, ansioso, porque tá te faltando do pão. E às vezes você nem percebe. Eu tô ansioso porque eu tô com uma preocupação disso e X, mas na verdade não é. É porque tá faltando a presença de Jesus, tá faltando o pão da vida. Então tá faltando você se alimentar da presença de Jesus. Se coloque mais aos pés do Senhor, se coloque mais na presença de Deus, que é aí onde você verá muitas das suas ansiedades, preocupações, medos indo embora e o Senhor também respondendo você. Às vezes você precisa de algumas respostas que você está procurando em situações, em pessoas, mas o Senhor, ele tem a resposta para você, não é verdade, Paulo? Sim, exatamente. Deus, ele tem a resposta de você. Mas como que você vai ouvir a Deus se você não se aproximar dele? Tá entendendo? Às vezes mas por que Deus não me responde? Porque
Porque às vezes você vai até Deus só quando você precisa, não tem a comunhão com Ele. É o alimento. Você toma café de manhã, 2 da tarde, não sei se você tomou café da manhã 9 horas, meio de 1 hora, 2 horas, você já está com fome. E assim também tem que ser a presença de Deus. Você buscou de manhã, por exemplo, às quinta-feira tem lá os 90 minutos, 1h30 com Deus. Aí vamos supor, eu busco ali 1h30, pronto, durante o dia, agora não vou orar mais. Já orei 1h30, tá bom. Não, eu vou sentir fome à tarde. E a comunhão com Deus tem que ser um relacionamento constante com Ele. Eu passei o final de semana inteiro, teve vigília, Não, eu preciso todos os dias comunhão, eu preciso todos os dias. E a intimidade e comunhão com Deus não tem segredo. Como diz o pastor Jaime, Deus não tem privilegiados. Deus tem aqueles filhos que se aproximam, aqueles que querem estar mais perto de Deus. Então, se você quer fazer a diferença, você que seja um pastor até mesmo, você que é um pastor, você que, enfim, é um jovem que quer ir para as nações, tem no coração a chama de fazer, faça mais na presença de Deus. Busque ter um relacionamento com Deus. Conforme mais você conversa com Deus, mais íntimo vai ser. Por exemplo, nós estamos aqui, temos um relacionamento, mas se eu não tiver o diálogo com ela, a gente não vai ter, né, a intimidade, conversa, não vai ser gerada amizade, mas conforme a gente vai conversando, vamos se conhecendo, a intimidade, a amizade vai crescendo. Assim também é com Deus. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você medita nas Santas Escrituras, faz o seu devocional, você ora, a sua intimidade, sua comunhão vai crescendo e você vai ser um cristão muito poderoso na presença de Deus, em nome de Jesus. É verdade. E quando a gente também tem um relacionamento, a gente tem intimidade, você vai descobrir coisas de mim que eu não falo pra ninguém. Que às vezes eu falo pra poucas pessoas e eu de você. Assim também é o Senhor. Ele vai revelar coisas para você, quanto mais você se aproxima, mais tem intimidade, ele vai revelar coisas específicas para você. Coisas que às vezes o Senhor vai revelar para mim, que às vezes ele não revelou para o Paulo, ou vai revelar para o Paulo e às vezes não revelou para mim. Mas também, por quê? Porque eu estou me aproximando mais do Senhor. Então, quanto mais você se aproxima, mais você tem esse relacionamento, mais o Senhor vai te revelando coisas até mesmo da sua vida. O pastor Alan mesmo, ele fala que Deus revela para ele até tempo de coisas, né? Antes de acontecer. É isso, antes de acontecer. E é algo admirável, né? Isso se dá por quê também? Porque ele busca com intensidade a presença de Deus, né? E ele tem um relacionamento com Deus. Quanto mais você tem um relacionamento, mais você vê a palavra do Senhor, respostas do Senhor, e também o Senhor te revelando coisas que você não sabe. Exatamente. Então, que essas palavras venham ficar no seu coração. Eu creio que edificou a sua vida. Eu creio que Deus despertou algo em você. E só mais uma coisa que eu queria falar. O pastor Jaime, ele fala que a comunhão, ela traz confiança. Traz confiança. Então, até mesmo para você cumprir o seu chamado, você pode ter uma insegurança, algo que não sei, eu não consigo, eu sou muito tímido. Quanto mais você tem comunhão com o Senhor, mais você vai ter a confiança de ir, de fazer a obra, às vezes de pregar, de louvar, para fazer algo que Deus chamou você para fazer, mas você não está tendo essa confiança, essa segurança, porque também pode estar faltando a comunhão com o Senhor e também a revelação da palavra, porque a revelação ela também nos fortalece e nos prepara para aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Exatamente. Como ele fala, quando você está com confiança em Deus, você está lá em cima. Comunhão com Deus, né? Sua confiança está lá em cima. Quando você está sem comunhão, sua confiança está lá embaixo. Então, conclusão, se aproxima de Deus. Estreite seu relacionamento com Deus. Ande de mãos dadas com Deus. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. O que é orar sem cessar? Que seja sempre em contato com Deus. Você esteja sempre em contato com Deus, você não vai cair, você não vai sair do plano de Deus. Você vai andar de mãos dadas, vai cumprir o IT de Deus, vai cumprir o IT do Senhor e vai ganhar muitas almas em nome de Jesus. Amém? Nós vamos fazer uma oração rapidamente por você. Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar esta pessoa, Pai, que ouviu, meu Deus, esse tempo de mesa, Pai. Que a sua bênção venha chegar sobre cada um, Senhor Deus, e venha destravar o ministério daqueles que estão com o ministério travado. Nós repreendemos agora
todo o mal, tudo aquilo que tem prendido essa pessoa no comodismo, tem atrapalhado essa pessoa de cumprir o ID do Senhor, nós ordenamos agora que saia, vá embora todo impedimento, em o nome de Jesus Cristo. Pai, que este jovem, este irmão e irmã, venha ter, ó Deus, a certeza daquilo que o Senhor quer deles, ó Pai, e que cada um possa cumprir o ID do Senhor, Pai, com suprema exatidão daquilo que o Senhor quer deles, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. Galera, que Deus abençoe a vida de vocês. Até o próximo tempo de mesa e que Deus possa continuar fortalecendo. Atiele, considerações finais? Eu quero terminar com uma pergunta. Forte. Qual que é o lugar onde Deus tem te comissionado? Qual que é o lugar onde Deus tem te dado uma missão? Não tenha medo, se prepare e vá, porque o Senhor, Ele será com você. Amém. Esse tema de hoje vai acabar que nem o livro de Jonas, que acaba com uma pergunta a ser resposta, que é para você mesmo pensar, tá bom? Então pense, reflita, se coloca na posição e Deus vai ser com você e vai te usar. Galera, rapidamente temos alguns recados para vocês, lembrando que todos os sábados às 16 horas nós temos o Sunset for Jesus e você é convidado para estar presente. Fique atento, né, às nossas redes sociais, ao Instagram, para ver a localidade, porque a maioria das vezes acontece na Avenida São João 791, mas às vezes, como tem algum evento, a gente pode mudar para cá, para o nosso salão, o QG 1035. Então fique aí ligadinho nos recados. Lembrando também que às 19h30, nesse próximo sábado, nós temos o GTG às 19h30 aqui no Salão Pastorava também. É uma noite de adoração, de glorificação muito forte e você está convidado. E o que mais, Natiele? E também você pode nos acompanhar, nos ouvir através do Spotify. Sim, muito forte. E no domingo nós temos também aqui a nossa reunião aqui no QG, às 12h30. Você está convidado aqui para estar aqui junto com a gente, se alimentando, se movendo aqui no Espírito junto com a gente, vivendo o sobrenatural de Deus. Exatamente. Que Deus abençoe, venha e seja abençoado. Amém. Amém.